Sacha, boa tarde, tudo bom? Tudo Eduardo bem. Trovão, do Futebolês. Tem a sua renovação, queria que você falasse sobre isso. Mas eu já queria te perguntar sobre gol. Tá com saudade de fazer gol? Vou te falar. Primeiro pela renovação, muito feliz, né, de ter estendido meu contrato aqui. Já são 3 anos, quase 3 anos e meio que eu tô aqui. Até o término agora do contrato que eu tenho em vigor vão ser 4 anos e meio. Me sinto em casa aqui. O Fortaleza, eu estava até na negociação, falei pro Marcelo Paz, e é verdade, eu não consigo nem me imaginar vestindo outras cores, sabe? Já de tanta conexão que eu tenho com o Fortaleza, o amor que eu tenho por esse clube, então eu tô muito feliz com a renovação. Em relação aos gols, cara, eu tinha prometido no começo dessa temporada que ia passar de 1, porque 2022 eu fiz 1, 2023 fiz 1, 2024 fiz 1, 2025 eu falei, vai passar de 1, mas por enquanto tô só em 1 mesmo, vamos ver se vão sair mais gols aí. Boa tarde, Sacha. Boa Ingrid tarde. Machado, canal da Guigui. Falando um pouco mais sobre o último jogo, né, o Fortaleza vive uma situação de precisar sair o quanto antes da zona de rebaixamento. Acabou que no começo do jogo o Grêmio já abre uma vantagem. Queria que você falasse um pouco sobre o aspecto mental da equipe, de diminuir a vantagem, tentar buscar o empate após os 2 pênaltis cometidos pelo goleiro Magrão. A nossa maior tristeza pós-jogo foi exatamente por isso, assim, porque a gente tinha a oportunidade, depois de muito tempo, de sair da zona, né? A gente quer o mais rápido possível sair de lá. O Grêmio era um time que estava ali a 3 pontos da gente, então a gente sabia da importância do jogo. Mas também a gente sabia que lá é sempre muito difícil de jogar. O time do Grêmio é um time muito copeiro, né? É um time que dentro de casa é difícil de arrancar ponto lá. E acabou que no começo do jogo eles já fizeram 2-0, então reverter um placar assim é bem complicado. Mas a gente saiu assim... Ninguém saiu feliz nem satisfeito, mas a gente sai com aquela sensação de que se for para perder, porque derrotas vão vir, não foi a nossa última derrota, não vai ser a nossa última derrota. Derrotas vão vir, mas que pelo menos que sejam assim, sabe? Com o nosso time lutando, o nosso time brigando, jogando até o final. E foi essa sensação que a gente saiu de lá, mesmo com a derrota, a sensação de que a gente conseguiu fazer um bom jogo. Isso nos dá confiança para a sequência dos jogos aí que a gente precisa realmente de pontos para sair lá de baixo. Boa tarde, Sacha. Gustavo, do Futebolês. Boa tarde. Queria falar desse próximo jogo do Fortaleza contra a equipe do Corinthians. Um adversário que vocês têm enfrentado bastante, né? 2 vezes na Sul-Americana, além dos jogos no Brasileirão. Mais uma vez, a chance de quebrar esse tabu e vencer pela primeira vez, quem sabe, a Neoquímica Arena, né, Sacha? Então, cara, do mesmo jeito que eu falei do Grêmio, que é um time copeiro, o Corinthians também, eu acho que se encaixa nesse quesito, assim. É bem difícil jogar lá, né? Em questão do estádio em si, da grama que escorrega, da força que eles têm lá, da torcida deles também, que mesmo quando a gente faz um gol, eles acabam gritando mais. Então, tudo isso torna aquele estádio, né, um estádio bem difícil de jogar. Mas a gente está precisando de pontos. A gente sabe que também no Brasileirão eles estão vindo de 3 jogos aí sem vencer também, né? Então, não é um momento tão bom para eles em relação ao Brasileirão. Então, a gente precisa ir lá e nessas horas a gente tem que não olhar para tabu, não olhar para estádio, não olhar para nada. A gente tem que ir lá e tentar realmente ganhar pontos lá na Neoquímica Arena. Boa tarde, Sacha. Anderson Azevedo, do Futebolês. Ontem, por final de contas, o Corinthians jogou pela Copa do Brasil com o Palmeiras. Um jogo bem complicado, ganhou por 1-0. Clássico, jogo truncado, geralmente é um jogo bem diferente daquele que o torcedor está acostumado a ver. Mais vontade, mais raça. Além daquilo que o Paiva passa para vocês no dia a dia. Por exemplo, uma oportunidade daquela de ontem. Ele pede para que vocês acompanhem o jogo do adversário, já que vocês puderam ter essa oportunidade ou não. Isso fica apenas para a comissão técnica, staff, para depois mastigar as informações, passar para vocês? Ou vocês automaticamente já fazem isso? Vem cá, o próximo jogo é com o Corinthians, vai passar aqui na TV, dá para a gente acompanhar? Como é que funciona isso? Cara, além da parte do estudo, a gente gosta de assistir futebol, né? Então, ontem era um Palmeiras e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, a gente gosta de assistir jogo assim, né? É claro que vai muito além disso, tem a parte também do o Corinthians ser o nosso próximo adversário, mas normalmente a gente acaba assistindo. Mas mesmo que não assista, cara, todo o trabalho aqui do Cifec, do Paiva e da comissão dele, eles passam tudo muito detalhado, assim, sabe? Então, mesmo que você não assiste nenhum jogo do Corinthians, antes do jogo você vai ter todas as informações e parece que você conhece eles, assim, sabe? Em cada detalhe. Então, isso aí eles fazem muito bem também, esse trabalho. A gente vai para os jogos sabendo tudo da equipe adversária e isso é importante para nós, né? Porque lá dentro de campo, muitas vezes, o futebol hoje é resolvido em detalhes, né? Muitas vezes esses detalhezinhos que a gente estuda antes do jogo acaba fazendo a diferença. Sacha, Léo Girão, Resenha Tricolor 1918.
Pode fazer 2 perguntas? Pode. A primeira, sobre o Matheus Pereira, como está sendo essa dupla, todo mundo elogiando muito essa dupla de volantes. Queria que você falasse sobre isso. E a segunda, né? A gente nunca tinha vencido o Grêmio lá, não conseguimos vencer. E também no estádio lá do Corinthians, na Neoquímica Arena também, um jogo muito complicado. Se você pudesse falar algo para o torcedor, que tipo assim, a gente pudesse confiar um pouquinho, acreditar um pouquinho. O torcedor está muito ressabiado, é um jogo difícil, uma torcida lá louca. Se você pudesse falar algo para a torcida que a gente pudesse confiar um pouquinho mais nessa vitória, o que você falaria? Bom, vou começar de trás para frente, né? O primeiro recado para a torcida, eu acho que é confiar no trabalho, assim, que tem sido feito. O nosso time está em evolução, isso a gente não pode negar. É claro que uma evolução sem os resultados não vale de nada, mas a nossa equipe está em evolução. Eu acho que mesmo na derrota, como eu citei aqui anteriormente, o nosso time jogou bem, a gente conseguiu criar, a gente conseguiu, né, competir bastante, sendo que alguns outros jogos num passado recente a gente não estava conseguindo competir e a gente conseguiu competir. Então eu acho que eu peço para a torcida para confiar realmente no processo e na evolução. Cedo ou tarde a gente vai sair de lá, a gente espera que o mais rápido possível, mas a gente vai sair de lá com os resultados. Agora não dá para prometer vitória, não dá para prometer, a gente vai para lá realmente em busca de alguma coisa, seja de 1 ponto, seja de 3 pontos, a gente vai em busca de alguma coisa lá. Não dá para prometer, mas a gente pode prometer muita entrega e a evolução do trabalho que a gente crê que com isso a gente vai conseguir sair de lá. Em relação ao Matheus Pereira, eu não canso de elogiá-lo sempre que eu falo com ele. Foi um achado, assim, eu até brinquei esses dias, foi um achado impressionante. É um jogador com uma técnica absurda, ele não, com a bola no pé, ele pode vir pressionar 2, 3, ele mantém a calma, ele tem essa característica de chamar o jogo para ele. Isso tudo nos faltava, a gente precisava de um jogador assim, então se sou eu ou qualquer outro que estiver ali ao lado dele que puder ajudá-lo, vai fazer muito bem para o Fortaleza. Esse achado foi de suma importância aí para o Fortaleza. Boa tarde, Sasha. Sabrina Araújo. No comando anterior, a gente via muito você como meio de campo que pisava na grande área, e agora a gente vê uma clara mudança de posição, ou seja, agora você é um primeiro volante, mais brigador, mais combativo. Teve um recente recorde contra o Red Bull Bragantino, recorde de desarmes, interceptações, um recorde que durava desde 2018, inclusive. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de mudança de posição e como o Renato Paiva influenciou nisso. Desde a minha chegada, assim, eu já dei uma sambada nessas posições, né? Quando eu cheguei em 2022, eu também era muito mais marcador, assim, né? Com o Vojvoda. E o Vojvoda sempre pegava no meu pé para que eu melhorasse isso, para que eu começasse a pisar mais na área, me cobrava em relação a gols e tudo mais. E foi aonde, desde o ano passado, eu comecei a realmente jogar numa linha mais na frente, assim, de 8, né? Como a gente fala. E com a chegada do Paiva, logo que o Paiva chegou, ele já conversou comigo e falou que queria me utilizar como 5, como esse primeiro volante. E eu até brinquei com ele, falei, mister, o importante para mim é jogar, seja de 5, seja de 8. Então, ele me colocou nessa função que eu já estou acostumado. É uma função que, é claro, os números defensivos vão ser sempre mais relevantes, né? Isso aconteceu realmente com o Red Bull. Então, eu tô bem, me sinto bem ali. E é o que eu falei, para mim o importante é estar jogando ali. Se eu estiver jogando, pode ser de qualquer posição que para mim já basta já. Ô Sasha, já é a segunda já dele, já. Já é a segunda, 2,5, né? Que a primeira foi 1,5. Mas eu saio. Fecha as pernas. Esqueci o que eu ia perguntar. É mesmo, Matheus Pereira? Pô, então pode falar, cara, pode Sim, falar. Lembrei. Em 2022, o Fortaleza teve aquele campeonato muito tempo na lanterna do Brasileirão, o primeiro turno e tal, e veio uma arrancada. Isso, de alguma forma, para vocês que ainda continuam no clube, né? Tá em pauta, assim? Vocês usam isso como um auto-exemplo, vamos dizer assim? Exatamente. A gente sabe, a gente olha para 2022 e a gente vê que é possível, né? Que é possível a gente sair dessa zona e até ficar numa posição na tabela confortável. A gente sabe que é possível. A gente não quer mais passar por isso. A gente não quer ficar usando esses exemplos porque a gente não quer ficar lá embaixo. Mas a gente sabe que cara. Eu acho que essa situação de agora está diferente que a de 2022. A gente está a 3 pontos de sair da zona, então é uma situação diferente. Em 2022 nós éramos os últimos mesmo, com a imprensa e todo mundo cravando que íamos ser rebaixados. E esse ano não está sendo assim. Mas, ao passar dos jogos, né, essa situação de ficar lá embaixo incomoda. E a gente fala, ainda tem muito jogo. Perdemos para o Grêmio, tem um jogo a menos. Então a gente tem que sair o mais rápido possível de lá, porque realmente é uma situação muito desconfortável. Sasha, queria falar sobre uma coisa que tem chamado a atenção nesse trabalho recente do Paiva, né, que são as bolas paradas.
O Paiva falou sobre isso, o Tinga, no vídeo de bastidores, antes do jogo, fala sobre isso. Vamos fazer um gol de bola parada, depois ele volta a falar sobre isso, elogiando o elenco que trabalhou para isso. Queria que você falasse sobre essa diferença desse trabalho específico e especial do Paiva em bola parada, que tem surtido resultado para o Fortaleza, né? Sim, o Paiva treina bastante essa parte de bola parada, né? Tanto defensiva quanto ofensivamente. E hoje no futebol é uma coisa muito importante, né? Como eu falei aqui numa pergunta anterior, muitos jogos são resolvidos no detalhe, né? Então você pode estar jogando mal, você vai lá num escanteio, faz um gol, 1-0, ganha 3 pontos, todo mundo está feliz. Então é uma parte muito importante do futebol moderno hoje que o Paiva tá pegando no nosso pé. Nós temos jogadores muito bons na bola ofensiva, né? E na bola defensiva também, porque de nada vale fazer gol ali e também tomar lá atrás, né? Então, a gente tem trabalhado bastante sobre isso e estamos colhendo os frutos, né? Já fizemos gols, acho que contra o Red Bull também tivemos chance de até fazer mais gols assim. Contra o Grêmio acho que não teve, eu não me lembro se teve algum perigo assim. Mas, enfim, a gente vai continuar trabalhando aí para que isso possa ser realmente uma arma para nós. Sacha, uma das coisas que ainda seguem acontecendo são os gols tomados. E eu lembro que em 2022, uma das primeiras coisas que melhoraram bastante naquela transição do Fortaleza para sair da lanterna foi fechar a casinha, foi conseguir tomar menos gols e, consequentemente, Fortaleza acabou vencendo vários jogos em sequência de 1-0, saindo da zona de rebaixamento e chegando até uma zona de pré-Libertadores. Como vocês têm encarado ainda essa parte defensiva, que é muito também do que você participa dentro de campo, ao mesmo tempo que o meio de campo melhora, você está muito bem encaixado com o Matheus, conseguindo dar aquela proteção, mas que ainda segue acontecendo. Como vocês têm encarado isso e também como vocês têm internamente enxergado essa evolução com o trabalho do Renato Paiva, que está conseguindo dar um padrão, uma maior identidade para o time. Como tem sido isso para vocês internamente, Sacha? Defensivamente a gente sabe, né, da importância. Foi o que você falou, em 2022 a gente ganhava de 1-0 e era aquele jogo sofrendo até o final, mas a gente não tomava gols. Esse ano, até então, né, a gente tá tomando bastante gol, a gente não está feliz com essa situação, claro que não, a gente tem trabalhado bastante. Hoje mesmo o Renato nos levou ali para o campo somente para treinar essa parte de linha defensiva, as coisas que ele gosta que a gente faça e que a gente precisa melhorar. Mas é algo que a gente tem falado realmente, né, ali dentro. A gente tem focado muito também na nossa melhora com a bola, né, que alguns jogos para trás aí a gente não estava conseguindo, como vocês mesmos falam, a gente estava conseguindo dar 2, 3 passes, né, e a gente já perdia a bola. Eu acho que isso a gente tem melhorado bastante, mas de nada vale melhorar na parte ofensiva se realmente a gente continuar tomando gol lá atrás, né. Então é algo que a gente está trabalhando, a gente espera que melhore nos próximos jogos. A gente sabe que tudo também no futebol gira em torno da confiança, sabe? Quando a gente está mais confiante, parece que a gente defende melhor, a gente ataca melhor, e infelizmente a confiança ainda não tem sido o ponto forte por conta da falta de resultado. O Renato tem trabalhado bastante isso também, da gente resgatar essa nossa confiança, resgatar a personalidade que muitas vezes pode faltar em alguns jogos, e a gente espera realmente que a gente consiga melhorar nesse quesito. Teve muita diferença, Sacha, em relação ao estilo Renato Paiva do que trabalhava o Juan Pablo Vojvoda dentro de campo? Se sim, dá para você citar alguma coisa mais específica? Cara, a gente pode entrar em muitos aspectos técnicos aqui, diferenças, né, de posicionamento, mas eu acho que a maior diferença é realmente no estilo de jogo, assim. O Vojvoda era aquele cara mais intenso, aquele bloco, aquela marcação, né? Muitas vezes a gente baixava as linhas, jogava no contra-ataque. O Paiva já vem de um estilo mais europeu, de um jogo mais posicional, então ele já mudou o posicionamento nosso, por exemplo, no meio de campo, o posicionamento dos nossos pontas. São mudanças pequenas que no final das contas, num jogo assim, faz bastante diferença, sabe? Mas eu acho que é mais essa questão. O Vojvoda vem de uma escola sul-americana, uma escola argentina, né, de muita intensidade, de muita entrega, e o Paiva já vem de uma escola europeia, que já é totalmente diferente. Como eu disse, é um jogo mais posicional, assim. Eu acho que essa é a maior diferença que eu notei. Sacha, então, a gente falava muito sobre os jogadores irem para a torcida, comemorar depois dos jogos, e a gente viu essa cena contra o Red Bull Bragantino, que foi muito impactante, muitas pessoas se emocionaram, inclusive eu me emocionei muito, porque era algo que a gente sentia muita falta. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, se puder, claro,
como foi essa conversa nos bastidores depois do treino aberto e como foi esse momento de encontro com a torcida depois da conquista dos 3 pontos. A gente não vinha muito comemorando com a torcida porque a gente não conseguia ganhar também, né? Então era difícil sair lá comemorar. A gente estava sendo mais vaiado do que realmente aplaudido. Mas a gente sabia... A gente precisa se aproximar do torcedor. A gente está nesse processo de aproximação novamente, mas a gente sabe que ainda falta ainda um pouquinho para a gente ver o Castelão lotado, para a gente ver a torcida do nosso lado. E isso faz uma diferença danada para nós, assim, sabe? Desde 2022, 2023, foram momentos assim que realmente, se a gente não ganhava dentro de campo, a gente ganhava com a torcida ao nosso lado. E a gente está sentindo falta. Desde o ano passado a gente já sente um pouco dessa falta. Não estou dizendo que é culpa da torcida, estou dizendo que é de uma maneira geral, assim. E a gente busca realmente se reaproximar da torcida. O treino aberto foi muito legal, foi muito bom para a gente realmente sentir. Eles vieram aqui para apoiar, eles vieram aqui para mostrar que estavam do nosso lado, e a gente colheu os frutos no dia seguinte, né? Então a gente espera realmente que a gente continue com essa aproximação, a gente espera realmente que a gente continue tendo a torcida ao nosso lado. É claro que a torcida não está satisfeita com a situação, nós também não estamos, em nenhum momento aqui a gente está feliz, a gente vai fazer de tudo para que o Fortaleza saia dessa situação e permaneça na Série A, que hoje é o nosso maior objetivo. Então, a gente pede realmente que a torcida continue ao nosso lado, que continue lotando os estádios, que sempre que puder, venha aqui nos treinos. É importante para nós, é importante para eles, e eu acho que juntos, dessa maneira, juntos, que a gente vai sair dessa situação. Ai. Foi mal. Não, ele só dá informação. Mas o amigo ali falou em 22, e acho que é até bom esse tema para ser a última pergunta. Em 22, a gente conseguiu 15 pontos no primeiro turno. Não sei quantas vitórias foram ali, quantos empates foram, mas nesse atual campeonato, a gente está com 14 pontos, se eu não me engano, são 3 vitórias só. Sim. E a gente precisaria, em torno, nas 22 partidas que faltam, 10 vitórias, ou então 8 vitórias e muitos empates. O torcedor olha, Sacha, e fica com medo. Medo do rebaixamento, porque sabe que a missão dificultou, né? São 22 jogos para ter 10 vitórias. Como vocês encaram isso? Passe aí para o torcedor assim, poxa, são 22 jogos, precisamos vencer 10, é um negócio complicado, então passe para o torcedor aí como elenco, como vocês encaram essa luta, essa batalha aí. Cara, foi o que você falou, se você olhar nesse aspecto geral, realmente você fala, a gente só ganhou 3 agora, precisamos ganhar mais 10, é difícil, né, é complicado. Só que a gente não está encarando assim, não, a gente está encarando, como eu te disse antes, a gente está encarando com essa evolução que a gente está tendo, sabe? Acho que nos últimos jogos a gente está melhorando, a gente sabe que é muito difícil, a gente tem que fazer do nosso fator casa, como foi em 2024, nesses próximos jogos que a gente vai ter em casa até o final do campeonato, a gente tem que somar o maior número de pontos aqui dentro de casa e fora de casa, que são realmente jogos mais difíceis, que muitas vezes, como eu disse, a gente joga contra times copeiros, que muitas vezes é complicado ganhar fora de casa, a gente tem que estar sempre também pontuar um pouquinho, que se não for de 3, que seja de 1 ponto. Então, cara, é o que eu te disse, a gente tá confiante, a gente vê a saída da zona de rebaixamento só uma vitória a gente já sai. Então, a gente não quer olhar dessa maneira tão distante, não. A gente prefere olhar realmente agora para o Corinthians, e depois do Corinthians vem o Botafogo, e a gente prefere olhar jogo a jogo, sabendo que, crendo nessa evolução, crendo no trabalho do Paiva, crendo também na nossa entrega, e a gente vai manter o Fortaleza na Série A.